E no vídeo de hoje vamos tratar sobre 3 notícias muito relevantes publicadas nos últimos dias. A primeira envolve a Petrobras e a possibilidade de pagamentos extraordinários de dividendos bilionários. A segunda, a Telefônica Vivo, que concluiu o processo de redução de capital e vai restituir aos seus acionistas R$1,5 bilhão de reais. E também uma terceira notícia envolvendo a Enauta, em que o Banco Bradesco acabou assumindo as ações da Queiroz Galvão e se tornando o maior acionista da petrolífera. Mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. E a primeira notícia é sobre a Petrobras, que pode pagar dividendos extraordinários após toda a queda de braço no governo envolvendo a possibilidade de retenção ou de pagamentos desses dividendos aos acionistas. E para entender toda a dinâmica desses dividendos extraordinários, vamos aqui primeiro a um fato relevante publicado pela companhia no início de março, dizendo que o seu conselho de administração, após reunião, autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 25 de abril de uma proposta de distribuição de dividendos de 14,2 bilhões. Esses dividendos, obviamente, são referentes ao exercício, o quarto trimestre do exercício de 2023 e são pagos de forma ordinária. No entanto, o destaque vai para o ponto final do texto, que diz, como destacado para vocês, que o lucro remanescente do exercício após dividendos e formação de reservas legais estatutárias totalizou 43,9 bilhões de reais, ou seja, após o pagamento de dividendos e formação de reservas, o lucro que sobrou é equivalente a 43,9 bilhões. Então, o Conselho de Administração propôs que esse montante seja integralmente destinado para a reserva de remuneração do capital, com a finalidade de assegurar recursos para o pagamento de dividendos, JCP, suas antecipações e recompra de ações. E essa possibilidade de retenção dos lucros e não distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas acabou trazendo um abalo na relação da Petrobras com o mercado. No entanto, notícia da CNN Brasil aponta que a direção da Petrobras levou cenários ao Conselho de Administração, entre eles um preferido. A proposta era de dividir 50 a 50, metade do valor de sobra dos lucros de 2023 iria para distribuição via dividendos extraordinários e a outra metade iria para essa reserva de remuneração de capital. No entanto, alguns conselheiros que compõem o Conselho de Administração da Petrobras utilizaram como argumento o plano estratégico da companhia de 2024 até 2028, que prevê fortes investimentos no próximo biênio. Então, considerando essa necessidade de altos investimentos, poderia haver uma redução drástica em relação aos proventos repassados aos acionistas. E para evitar esse cenário de descontinuidade nos pagamentos, haveria necessidade de formação ou aumento de uma reserva de remuneração de capital. No entanto, a preocupação de diversos acionistas é que essa reserva não seja utilizada para o pagamento de proventos nos próximos exercícios, e sim para fazer frente a algum tipo de prejuízo que a companhia venha a ter com relação a esse plano de investimentos. No entanto, alguns membros do conselho negaram mais uma vez a possibilidade de o dinheiro da reserva ser usado para outro fim que não o repasse a acionistas, muito embora a lei preveja essa situação de utilização das reservas da companhia para compensar eventuais prejuízos. E não bastasse a possibilidade de retenção dos lucros remanescentes de 2023 numa reserva de remuneração de capital, a possibilidade ainda pior acabou acontecendo nos dias seguintes, com a orientação do governo federal de retenção de todo o valor, não para a reserva de remuneração de capital, mas sim para a viabilização do plano estratégico e dos investimentos previstos pela Petrobras para os próximos anos. Mas, ao que parece, todo o desgaste do governo político e econômico em razão dessa disputa pelos lucros remanescentes da Petrobras acabou chegando, ao que parece, a um final muito feliz para os acionistas da companhia.
A notícia publicada pelo Money Times diz que a cúpula do governo acabou chegando à decisão de pagar os dividendos extraordinários. E segundo informação do Globo, a distribuição ocorrerá em 100% dos 43,9 bilhões de lucros remanescentes de 2023, e essa decisão já teria sido comunicada ao presidente da Petrobras. A decisão ainda deverá ser chancelada, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá no dia 25 de abril. Um dos motivos para a decisão do governo em repassar 100% desse lucro remanescente diz respeito à necessidade, considerando os problemas fiscais vivenciados pelo país nesse ano, para ajudar no cumprimento da meta fiscal. Lembrando que o governo teria direito a quase 30% do valor distribuído, mas como destacado para vocês aí, a União tem de participação acionária na Petrobras um percentual de 28,67%. Então ela faria jus a aproximadamente, só nesse anúncio, a 12,6 bilhões de reais. No entanto, após a publicação da notícia com a decisão do governo de distribuir integralmente os lucros remanescentes de 2023, a Petrobras publicou um comunicado esclarecendo a situação, informando que a proposta apresentada pelo Conselho de Administração com o repasse ou destino integral dos valores de lucros remanescentes em 2023 para a reserva de remuneração de capital permanece e será apreciada pela Assembleia Geral de Acionistas no dia 25 de abril. No entanto, temos que aguardar novos desdobramentos para entender se haverá confirmação sobre o repasse integral dos lucros por meio de dividendos extraordinários. E se houver a confirmação da distribuição desse valor bilionário de dividendos extraordinários para os acionistas da Petrobras, tá aí para vocês um quadro resumo com as principais informações desse possível anúncio. Data de aprovação, dia 25 de 4 de 2024, que é a data da realização da Assembleia Geral de Acionistas. Tipo de pagamento dividendos, data com a ser estabelecida na Assembleia Geral, data de pagamento também a ser estabelecida, o dividendo por ação a ser pago, se esse valor for integralmente repassado, é de R$ 2,97 e o yield líquido apenas nesse anúncio é de 7,88%. Lembrando que esse yield considera a cotação atual. E a próxima notícia tem relação com a Telefônica Brasil, controladora da Vivo, que concluiu o processo de redução de capital e fará a restituição aos acionistas no montante relativo a essa redução. E para maiores informações, vamos direto ao fato relevante publicado pela companhia, que traz as principais informações sobre essa operação. Note que o provento direcionado aos acionistas provém de recursos decorrentes dessa redução de capital. A data da aprovação da redução e do ressarcimento aos acionistas foram dia 24 de janeiro de 2024. O valor total da redução do capital da Vivo é de 1,5 bilhões de reais e o valor por ação a ser pago é de aproximadamente 90 centavos por ação. A data de pagamento já foi definida, é o dia 10 de julho de 2024. E não podemos esquecer da data com para o recebimento desse pagamento, é o dia 10 de abril de 2024, quando será verificada a base acionária e se você como investidor tiver posição na Vivo até essa data, fará jus ao recebimento desses valores. Então, considerando todos os detalhes desse anúncio, preparei uma planilha para facilitar o entendimento de todos vocês. Data da aprovação, 24 de janeiro de 2024, tipo de pagamento, uma restituição. Data com 10 de abril de 2024. Data para o pagamento 10 de julho de 2024. O dividendo por ação aproximado é de 90 centavos e o yield bruto é de 1,76% apenas nesse anúncio. E a última notícia diz respeito à petrolífera Enalta, em que o Bradesco acabou virando o seu maior acionista após
converter créditos de uma dívida que o banco tinha contra a Queiroz Galvão. Converteu essa dívida em participação acionária na Enauta, se tornando o maior acionista da empresa. E analisando o fato relevante publicado pela Enauta, nós temos as principais informações sobre essa operação e a alteração relevante no quadro societário da companhia. Veja que o fato relevante indica que houve uma transferência pela Queiroz Galvão de pouco mais de 69 milhões e 600 mil ações ordinárias, ou 26,2% do total de ações de emissão da companhia, para o Banco Bradesco. A Queiroz Galvão, como destacado abaixo, informa que após concluída essa transferência de ações, sua participação acionária será reduzida para pouco mais de 13,1 milhões de ações ordinárias, que passarão a representar 4,9% do capital social da Enauta. E na continuação do fato relevante, nós temos a exposição da composição societária atualizada após a formalização dessa transferência. Você pode notar que o Bradesco passou a ser o principal acionista da companhia com 26,2%, alguns fundos vêm logo abaixo e a Queiroz Galvão ficou com uma participação bastante reduzida de apenas 4,9%. E precisamos acrescentar ainda algumas informações relevantes sobre essa operação. Uma fonte disse ao Brasil Journal que o Bradesco avaliou vender essa posição por meio de um follow-on ou um block trade, que seria uma oferta subsequente de ações ou um bloco de negociação, mas que o banco optou por manter a posição, entendendo que há possibilidade de um upside relevante, ou seja, o banco acredita na possibilidade de ganho de capital através da valorização das ações da Enauta, e se essa operação de follow-on ou oferta subsequente de ações for realizada posteriormente, o ganho de capital com essa operação será muito maior do que a venda atualmente. A Enauta produz hoje 25 mil barris de petróleo por dia, mas sua produção deve aumentar com a chegada da nova FPSO, ou seja, de um navio plataforma que pode produzir, armazenar e transferir petróleo e gás. Está vindo de Dubai, e também com a instalação de novas bombas de extração de petróleo. Mesmo sendo o maior acionista atualmente, o Bradesco não pretende indicar conselheiros, mantendo o seu papel de forma passiva, não influenciando nesse momento na governança da empresa. E esse fato relevante acaba se somando a outro fato relevante publicado recentemente pela Enauta, com a proposta de combinação das operações com a 3R Petroleum. A proposta contempla a emissão de novas ações da 3R Petroleum e a troca por ações na Enauta, resultando em uma nova empresa com composição do capital social de 53% dos acionistas atuais da 3R Petroleum e de 47% dos atuais acionistas da Enauta, representando um prêmio aos acionistas da 3R Petroleum de 12% ao valor de mercado. E vale lembrar que a 3R Petroleum já havia sido alvo de uma proposta em fevereiro da PetroRecôncavo. No entanto, essa negociação foi suspensa em razão dessa nova proposta feita pela Enauta, que é julgada mais favorável para a 3R. As ações, com a notícia dessa possibilidade de combinação das operações entre as duas petrolíferas, acabaram trazendo efeitos diferentes para as ações das empresas envolvidas. No caso da Enauta, ocorreu uma acentuada queda nas cotações do ativo logo após a publicação dessa notícia. E por que elas caíram após a possibilidade de fusão? As ações da Enauta caíram, segundo analistas, porque os acionistas esperavam um prêmio maior para o papel no âmbito da fusão. Há também uma provável piora do balanço financeiro da Enauta no curto prazo. O acordo, em geral, parece ser mais vantajoso para a 3R Petróleo, segundo um outro analista, porque a 3R tem uma reserva possível de petróleo mais elevada que a Enauta e, em contrapartida, ela tem uma alavancagem mais alta. Já a 3R Petroleum acabou vivenciando uma elevação em relação às cotações nos pregões posteriores à publicação dessa notícia. E o principal motivo para a subida das ações, segundo os analistas, parece ter sido o prêmio de 12% sobre o capital acionário da petroleira, que deve controlar a nova companhia. A transação parece mais benéfica para a 3R Petróleo do que o acordo até então estabelecido com a PetroRecôncavo.
A fusão diminuiria o risco de alavancagem para a 3R Petroleum, principalmente. Um dos principais riscos que o mercado acaba precificando nas ações da 3R é o potencial de crescimento sobre a alavancagem alta. Com a Enalta, a alavancagem cairia porque a companhia traz caixa líquido para essa negociação. É um crescimento, segundo os analistas, muito mais sustentável. Então, por hoje é isso. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.